Eu não sei se você já passou por uma situação na sua vida de ter que entrevistar alguém que você admira demais. Então, essa pessoa está na minha frente, simplesmente Wilson França Prado, o atual secretário de Inovação e Desenvolvimento de Ribeirão Preto. Meu chefe, só para vocês terem uma ideia assim, e muito mais que um chefe, um líder que nos ensinou muita coisa aí. Ele fez uma revolução aqui na cidade de Ribeirão Preto e na região. Vocês vão entender um pouquinho dessa conversa, mas eu quero entender também quem é o França. O que está por trás de todo esse conhecimento? Uma pessoa formada no ITA, com pós-graduação aí na área ambiental também, já atuou em várias empresas de grande porte, gerou muito resultado. Mas quem é essa pessoa por trás de todas essas entregas? E aí, essa é a ideia de hoje aqui, né? O que ele pode nos ajudar aí para ajudar tanto os jovens como as pessoas que têm mais experiência no mercado também, né? Wilson França Prado aqui comigo. Por favor, as suas primeiras considerações, meu amigo. Geraldo, é com muita satisfação que eu estou aqui. Já comentei, eu não gosto muito de falar das minhas peripécias e minhas experiências. É ótimo. Porque às vezes o pessoal mistura um pouco os desafios, né? Minha vida é muito de desafios. Então, saí de Ribeirão, né? Fui estudar no ITA. Formei em engenharia de infraestrutura aeroportuária. Olha só. Era como se fosse um engenheiro civil, já que no curso de graduação ele já é especializado em aeroportos. Ah, certo. Bacana. Não percebi que eu tinha uma veia comercial forte. Percebi que no 4º para o 5º ano lá do ITA tem uma comissão de viagem. Comissão de viagem. Comissão de viagem. Ó, vocês sabem que nós não temos roteiro, então isso aí eu não sabia. Que coisa boa, vamos lá. Que bacana. E aí eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa diferente dos outros iteanos, né? Porque normalmente o perfil do iteano é meio nerd, né? Não gosta de esportes. É mesmo, olha só. Eu já gosto de esportes. E, normalmente, também o pessoal não tem perfil comercial, é técnico, é nerd mesmo, né? Então, extremamente inteligentes, obviamente. Né? Esse eu acho que é um pré-requisito. Sim, para entrar E aí, então, foi a primeira descoberta minha, assim, de estranhei, né? Porque na comissão de viagem a gente recebe doação das grandes empresas brasileiras e internacionais para fazer uma viagem cultural, científica. Nossa, que bonito. Tecnológica. Verdade. Já vi tudo. E das empresas. E aquelas empresas que sempre doam dinheiro para o pessoal que vai visitar, são da diretoria. Então, quando eles doam, vai para todo mundo. Certo. E aquelas empresas que não doam sempre, quer dizer, nunca doaram, a gente fala, pode ser piruada. Então tem que ser reservada para ser explicado e falar com o presidente da empresa e conseguir recursos. Então, eu sabendo que os iteanos é quase que uma máfia, né? Isso é ótimo. Aí eu fui conversar com alguns, e alguns assim formados, isso em 1979, né? 79. Eu, então, fui conversar com alguns iteanos antigos e eu, conversando com um deles, perguntei se ele não tinha a lista da turma dele. Eu falei, mas lógico. Aí eu, por intermédio dessa lista, obtive, sei lá, os 100 da turma dele e... às vezes 30 anos de formados, né? Olha só. Fui conversar com alguns deles e reservei essas empresas e fiz essa metodologia para outros também que eu ia visitando. E eu simplesmente ia visitar o pessoal, aí na hora que eu visitava eles, aí falava como que era o bicho, como que era a época atual. Aí eu perguntava assim, vocês poderiam doar dinheiro para viagem cultural, científica, turística. Meu Deus do céu. Essa é boa. Aí eles perguntavam assim, não, e quanto que é normalmente que o pessoal doa? Aí eu blefei, né? Então, vamos supor, hoje eu falaria assim, normalmente uns 20 mil reais, né? E começou a chegar muitas doações. Extrapolou até o valor.
Então chegava... E desses 20 mil, sei lá, uns 15 mil era para mim. E 5 mil era para o restante. Era uma empresa nova. Entendi. Eu sei que eu fui É como se hoje eu pegasse aí 80 mil reais... Olha só. A minha parte. A sua parte. Eu consegui uns 150, né? Tá. Então eu fui o milionário da comissão de viagem. E aprontei muito com isso. Aprontei muito. Aí virou festa. E fiz a viagem. Claro. A gente era obrigado a visitar pelo menos um país. No caso aí eu visitei a Portugal e fiz um roteiro. Que bacana. A Rota do Vinho lá foi? E aí... Não, a gente tinha que... Não, é cultural científica. Você tinha que ir mesmo. Não, por exemplo, na Alemanha era Volkswagen. Sim. Na Inglaterra era British Aerospace. É fantástico. Né? Na Itália era Fiat. Tá. São belíssimas empresas. No caso, Portugal era a Universidade de Lisboa. Tá bom. Né? Então, e no outro ano, o pessoal me escolheu para presidente da comissão de empregos. Então, quer dizer assim, é que atualmente o França ele é membro de vários conselhos aí, né? Sim. E agora que eu estou começando a entender, porque todo mundo chama para conselho, para diretoria, para não sei o quê. Já começou lá no ITA, na época de estudante. Já... Eu fiz uma diferença, fiz bastante diferença, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 80 mil para mim. O mais próximo de mim era tipo 6 mil. Nossa Senhora, né? A distância. O Ivan Lins foi lá dar um show para arrecadar recurso. Olha só. Aí puseram ele para dormir no hotel do CTA, que é uma base aérea. Sim. O Ivan Lins falou assim, não, aqui eu não fico, aqui eu não fico. Aí foram me procurar. Para arrumar o hotel. Aí eu falei, não, eu pago o hotel dele. Você estava, entre aspas, rico já? Eu estava patrocinando, patrocínio em Manlins. Aí levei ele para um hotel lá fora, paguei ele e a turma dele, né? E outras coisas, né? Doei dinheiro para outra comissão de viagem também. Quer dizer, você partilhou o negócio. Eu aprontei. Mas aí foi que eu comecei a falar assim, eu acho que eu tenho algum lado comercial. Olha, que bacana. Além desse lado técnico, né? Bacana. E na comissão de emprego também, eu fiz uma inovação. É mesmo? Que você fez, porque os bancos, os grandes bancos, né, Chase, Citibank, eles contratam os melhores das melhores faculdades. Sim. Mas o ITA ainda não tinha nenhum. Né? Eles contratam como trainee. Sim. Sabe? Eu fui muito ao ITA porque eu trabalhei na Whirlpool, que é dona da Brastemp e da Consul. Inclusive, um dos meus chefes, o Gilberto Sácaro, é de lá também, é do ITA, né? Então tem uma história. Tá. Né? Então, fui conversar com os vice-presidentes, né? Do Citibank, do Chase em Manhattan, do Itaú. E aí, naqueles lugares, eles falam assim, não, podemos oferecer 5 vagas, sim, mas qual o valor, tudo, né? Você foi negociar, inclusive. Fui negociar, lógico, inclusive na Embraer. Você fez um trabalho de headhunter antes da hora. Inclusive na Embraer. Bacana. O pessoal da Embraer falou, não, nós temos 100 vagas, mas quanto? Pagar tanto. Esse não vai trazer nenhum italiano para cá. Você foi negociar mesmo. Sim, aí eles criaram as vagas do pessoal do ITA, mas já dando viagem para o exterior. Olha só que bacana, fez a amarração já. Então Pratt & Whitney, British Aerospace, contratava o pessoal para trabalhar em Embraer, mas já ligado a uma viagem no exterior. Rapaz, agora, desculpa, só interromper um minutinho, agora eu descobri de quem eu tinha raiva, para vocês entenderem. Eu fui gerente nacional de RH da Brastemp, né? E eu tentava contratar os caras do ITA, eles não me davam nem bola. Agora eu estou começando a entender por quê. É difícil. Já ia para isso. Porque na época era pelo menos uns 8 vagas de empresas para cada itiano. Tá, entendi. Né? E nessa época, então, como presidente da comissão de emprego, eu tinha 5 opções. Né? Meu Deus do céu. Uma era banco. Tá. Eu pensei, mas estudei tanto tempo de graduação, tudo, e vou passar já para banco. Tá. Né? Aí eu falei, não. E ia ser construído 2 aeroportos. Um em Guarulhos e um em Confins. Você fala esses que estão aí? Na hora que eu estava formando. Sim, então, sim. 2 vagas veio para mim. Estou querendo explicar que eu fui, então, para uma delas, que é a construção do aeroporto de Confins. Você estava na construção de Confins? Sim. Olha só que bacana, hein? Vocês vão ver só cada coisa que ele passou, construiu, fez, participou. Essa é bacana. Conta aí pra gente. Então eu fui bem no começo. Lá era uma empreiteira mineira, consórcio, meio de Júnior e Andrade Thiers. Aí eu fui chamado pela aeronáutica para trabalhar. Na época permitia contrato
e por administração. Tá. Mão de obra adicional. Hoje isso não é mais permitido. Não é mais permitido, sim. Tá? Aí fiquei lá 5 anos. Então cheguei recém-formado. Também cheguei lá. Formei no dia 9, numa sexta. E na segunda-feira fui lá em Belo Horizonte. Me apresentar. Para em janeiro começar. Só que eu cheguei lá, o Coronel Petengil, o diretor técnico, né? Jogou pra dentro já? Ele falou assim, não, tava 24 horas a obra, né? Entendi. Então eu falei, não, você já pode, mas não trouxe nada, não, já pode trabalhar. Aí eu passei apertado, comprei roupa lá e tudo, então... Não mas deixou nem embora pra pegar as coisas? Não, daí iniciei, 24 horas a obra, imagina, tava na terraplenagem. Sim, precisava entregar aí de qualquer jeito. Aí eu fiquei como responsável por toda a parte de drenagem, serviços complementares, cerca, e tinha um outro que era da pavimentação. Então, eram os 2 fiscais para toda a obra. Nossa, é uma obra enorme. Obra enorme, 500 milhões de dólares. Então, nós estamos falando de um recém-formado assumindo a responsabilidade de 500 milhões de dólares. Que loucura. Da parte de fiscalização. Não, que é pior ainda, né? Porque você tem que olhar o que o povo está fazendo, um recém-formado. Olha que bacana. Mas o interessante é que na hora que acabou essa parte de infraestrutura... Aí eu assumi a parte toda de edificações. Opa. Aí era a construção de todas as obras e sempre acima de mim tinha um full coronel e o brigadeiro. Olha só que coisa. E aí terminou. A minha primeira filha, então, é mineira. Olha só. Ele nasceu na Meta 1. A Meta 1. Construção de toda a infraestrutura e metade do terminal de carga para ser o terminal de passageiro. A Meta 1 era essa meta aí. Que bacana. Então, ela é mineira, gostamos muito de Minas Gerais. Mas lá é bom adoramos. Demais, né? Sim. E depois disso daí, a empresa que me contratou em caráter... mão de obra adicional, chamava ESCA Engenharia de Sistemas de Controle e Automação. E é aquela que fez o sistema do metrô, e era um braço direito tecnológico da aeronáutica. Tá? Nível lá em cima. Nível lá em cima. E, na hora que eu terminei, o pessoal da ESCA me chamou para fazer um projeto de um centro de lançamento de foguetes no Maranhão. Eita, peraí, vocês estão entendendo? O que nós estamos falando aqui? Peraí, então, Brasil, que ano foi isso? Mais ou menos? Eu já estou em 1987. E você preparando uma base de lançamento de foguetes. Conta um pouco disso para a gente aí, por favor. O projeto de Alcântara, ele ficou... Sabe aquele projeto que ficou rateando? Vai nascer um centro de lançamento de foguetes no Maranhão, em Alcântara, que é na linha do Equador. Lá, quando lança foguete, você gasta menos energia, menos propulsão, porque está muito próximo do Equador. Então, se você gastar menos energia, você carrega mais carga útil que a satélite. Então, é muito importante. E são poucos os locais de centro de lançamento que têm essa facilidade. E estava uns 20 anos. Antes, tentando, vai construir o centro de lançamento da coisa. Vai, então eu projetei, né? E na época o pessoal da ESCA de São Paulo falou assim: não, França, vai ser rápido aqui e tal. Aí tudo bem. Aí minha família ficou em São José dos Campos e eu fazia todo dia ir de volta até São Paulo. Avenida Paulista. Avenida Paulista. Não, era ônibus fretado. Ônibus fretado. Então, isso me desgastava um pouco, e na hora que terminou o projeto, eu falei assim, eu vou trabalhar na Embraer. Né? Liguei para um amigo, e ele falou assim, pode vir. Aí eu fui trabalhar no planejamento estratégico da Embraer. Eles falam que o local é uma área que eles falam que é a área dos loucos. Não, literalmente. Por quê? Porque as revelações aqui. Por quê? Porque é onde assim não tem como dar preço. Dê para aquela área que eles darão preço. Eles darão preço. Então eu cheguei lá, me deram para dar os preços do AMX, ele só tinha um local para piloto. Ia transformar em 2. Então, como muda totalmente toda a estrutura, cadeia de logística. O satélite, geoestacionário brasileiro, que é todo de fibra carbono, também não tinha como... Não tinha preço. E eu também ajudei a dar o preço.
Mas esses 2 projetos melhores. E aí, então, minha mulher grávida, né, em São José dos Campos, eu tô lá, você tem uma mineira, sossegado, né? Aí que liga, então, terminei o projeto Alcântara. Projeto Alcântara, inclusive, a pista do aeroporto, lá tem a pista do aeroporto, todo o projeto das vias vicinais. Olha que bacana. Né? Toda a estrutura pronta. Não, projeto. Não, então, tô dizendo, projeto para entrega. E o pessoal lá achando que ia construir. Passou 20 anos, a gente fala que é o pessoal piotário. Chega, vai construir. E não constrói. É o piotário. É o piotário. Aí me liga o meu chefe, que foi lá do aeroporto de Confins. Tá. Coronel. O primeiro lá. Coronel Pedro. Ele me liga, falou, França, fala, Coronel. O que você acha lá do projeto lá do Centro de Lançamento de Alcântara? Aí eu falei, nossa. Lascou. Tô indo. Não, ele me perguntou isso. Eu falei, mas Coronel, o pessoal não quer construir, tá tudo em São José dos Campos, e o pessoal só quer ganhar diária, vai lá correndo e volta correndo. Eles têm que ir tudo para lá, só deixar o projeto em São José. Aí ele falou assim, muito bom, França. Eu quero te falar que eu acabei de assumir Alcântara. E vou fazer isso com a turma. Pior que fez. Foi mesmo? Levou todo mundo uma vez? Só deixou o projeto. Olha só. Porque tava todo mundo. Lá só tinha um engenheiro, que era o Geraldo. Tá. O restante tava tudo em São José dos Campos. Olha só. Entendeu? Não ia fazer nunca, né? Tá. Aí ele praticamente... quem quis foi, e quem não quis, ele mudou para outro local, trabalhar. E aí ele começou, eu diria que fez um assédio, né? Assédio, foi ótimo. Ele falou assim, França, o que você acha de você ir para lá? Mãe, Coronel, minha mulher tá grávida. Nós estamos aqui na Embraer. Estamos tranquilos. Não, vamos para lá. Você vai chefiar lá o pessoal todo, da parte técnica, né? Eu falei, mas assim, em síntese, eu queria ir. Você queria ir? Eu queria ir. Entendi. Aí não teve jeito. Aí ele me mandou, vamos mandar aqui o mapa do prédio que você vai morar, né? E tudo. E no final eu fui. Foi para lá. E aí meu segundo filho, então, é maranhense. Maranhense, olha só que coisa. Então nós temos um mineiro e um maranhense. Um em cada obra. Né? Então meu início de carreira foi bastante obras e gestão. E já uma mistura de relacionamento de contratos, relacionamento de TI, porque lá eu coordenei a parte toda medição, medição, pagamento, todo o contrato, 100% do contrato, $500 milhões, e tinha embaixo aquele especialista de infraestrutura, o especialista que eu digo, um coronel. Sim. Né? De infraestrutura, um coronel de instalações, e eu novinho, né? Especialista com maior patente, ele chefe do cara e vai te falar. Foi problema. Aí quando estava terminando, aí nós fomos executamos em 5 anos. Colocamos todo o projeto. Aí fez toda a parte do setor de preparação do lançamento e tudo. E aí, então, antes de eu acabar a construção, e o período que o coronel estava lá, eu falei assim, Coronel, agora só me manda para São José dos Campos, porque na hora que, se eu sair, o pessoal vai me caçar vivo aqui. Problema de poder, né? Sim. Aí fui, então, pagou a mudança, voltei para São José dos Campos. O GICLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, tinha um escritório de projetos dentro do Instituto de Atividades Espaciais. Em São José mesmo. Em São José. Aí eu voltei para lá e também teve uma pessoa que passou importante na minha vida, que lá no aeroporto de Belo Horizonte, é o Takashi, Tarcísio Takashi Muta, que ele fazia todo a ESCA, eu era ESCA, mas é mão de obra adicional. E ele era ESCA, que eu falo ESCA puro. Ele era da empresa. Que fazia todo o planejamento, PERT CPM, PROST, e eu era, inclusive, o fiscal deles. Entendi. Né? Era uma das coisas. Todo o planejamento, todo o orçamento, toda a medição, todo o recurso do projeto. Fantástico. E o Takashi, sabendo que eu estava em São José dos Campos,
E ele já, nessa época, ele estava no Rio de Janeiro. Então, o Takashi saiu do projeto da Cooper BH, foi para o Rio de Janeiro, e de lá ele me liga. Ô, França, nós vamos iniciar um projeto interessante aqui. O projeto do CIVAM. Poxa Sistema vida, de Vigilância da Amazônia. Isso é fantástico. Esse projeto... Bom, não tem nenhum projeto mais ou menos que você participou, né? É só projeto esse é um projeto de 1,4 bilhões de dólares, mas o interessante é que eu fui bem no começo. E o Takashi, ele era o gerente inicial do projeto, mas só tinha ele e o presidente do CIVAM, né? Que eles receberam uma encomenda do comandante da aeronáutica. Qual que era a encomenda? Não tinha, na época, o DACTA 4, ou o DACTA amazônico. Tá? Explica para o pessoal o que é isso. O DACTA é um sistema de controle do espaço aéreo brasileiro que é responsável para... quando o avião entra na atmosfera, no território brasileiro, no lado aéreo, tem que ter um controlador que vai falar onde que ele vai atuar, onde que ele vai aterrissar, o que ele tem que fazer. E na Amazônia, não tinha. Tinha em todo o restante do país, menos na Amazônia. Então, o comandante da aeronáutica demandou a CICEA, a Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que era pessoal... de novo, da ESCA, mas da ESCA, mão de obra adicional. Então, o Takashi me chamou e falou assim, vem aqui para a CICEA, você vai me ajudar aqui a conceber o CIVAM. Então, foi interessante que quando eu cheguei no Rio, ainda minha família estava comigo, no Rio de Janeiro. No Rio. Né? Isso eu estou falando 30 anos atrás. Sim. Tá? Foi a última vez que ela me acompanhou. A partir do Rio de Janeiro, e até porque quando teve o CIVAM, é a razão de eu fazer a minha especialização ambiental. Ok. Né? Porque você é formado, já falou no ITA lá. No ITA era um projeto ambiental. E aí o brigadeiro, né, chamou eu, Takashi e ele, e falou assim, um de nós três temos que fazer essa especialização. Aí o brigadeiro falou assim, não sou eu. O Takashi falou, não sou eu. Eu falei assim, então sou eu. Entendi o recado, né? Foi bem assim. Nossa, era difícil, viu? É mesmo. Um ano inteiro, todo dia à noite. É mesmo, olha. Então era realmente uma especialização pesada. Pesada. Né? Na UFRJ, né? Especialização ambiental, mas eu gosto muito dessa área. Essa área de sistemas biológicas e ambiental e social, nossa, para mim... Conhece bem, gosta, né? Eu gosto. E, então, indo lá para o Rio de Janeiro, participar da CICEA, recebemos essa demanda do comandante da aeronáutica e a gente ficou pensando, assim, poxa, então... Como é que a gente vai conseguir recursos para projetar e construir o DACTA 4? Foi aí, então, que surgiu a ideia. Eu falei, poxa, mas a gente está na Amazônia, nós estamos nós temos que combater o narcotráfico. Olha só, pesado isso. Hein? Temos que fazer uma nova estrutura de compartilhamento de dados, sensores. Porque a ESCA era especialista em comando e controle. Aquisição de dados, telecomunicações, sensores, integração, apoio à decisão. Isso é o sistema DACTA. Então, assim, vamos levar essa tecnologia para um projeto ambiental multidisciplinar. Olha que bacana. Então, nasceu dessa ideia o projeto CIVAM, que é azul, é o DACTA 4. E o projeto CIPAM, que é o verde. E os dois se completando e compartilhando informações. Então, da base de dados. Então, aquisição de dados, sensores diversos, que dependendo da sua finalidade, atividade fim, ele vai integrar, compartilhar, apoio à decisão, e isso então nasceu o projeto CIVAM-CIPAM, 1,4 bilhões de dólares, e aí eu já estava muito em TI, né? Mas nesse instante... a gente tinha que conhecer todos os sistemas de defesa, sensores, de todos internacionais. Né? Porque tem que fazer uma varredura para ter ver como a gente deveria conceber esse sistema.
E aí, então, a gente bolou, e ele era um projeto de segurança nacional, me deu muito essa facilidade de visualização das últimas tecnologias e mais avançados. Satelital, telecomunicações, sensores, hardware, integração, apoio à decisão e sistemas especialistas. Quer dizer, você sempre estava à frente do seu tempo. E consultando todos eles, e foi um grande aprendizado. O Takashi, nesse instante, ele saiu do Rio de Janeiro, e a empresa que ia ser contratada para ser a empresa integradora brasileira, do contrato de 1,4 bilhões de dólares, 100 milhões de dólares foi contratada uma empresa integradora brasileira. Sabe quem? Não. ESCA, Engenharia de Sistemas de Controle e Automação. Que coisa, olha só. Assim, quase um mês antes de assinar o contrato, tudo certo para assinar o contrato, era massa crítica importante e estratégica do país, que ia mexer com os dados sensíveis da Amazônia, tá? O domínio completo de todas as informações. Pegaram que ela fraudava guias do INSS. Que coisa. Gente, no meio desse projeto. Faliu em 2 dias. 2 dias. Mas, bom, aí virou Faliu caso criminal, em 2 dias. Né? Não virou... Caso criminal. E aí, então, surgiu a ideia. Eu falei, não, mas os engenheiros que lá trabalham... Não tem nada a ver com isso. Não tem a culpa. Eles são técnicos. São técnicos. Então, vamos criar uma fundação sem fins lucratícios e pegar os 200 melhores... Os remanescentes lá dessa... Melhores, os cabecinha branca, né? E essa empresa vai assinar como empresa integradora brasileira. Olha só. Então nasceu aí a Fundação ATEC. Fundação ATEC. ATEC, que ganhou esse contrato, 100 milhões de dólares. Eu ainda estava lá, anjo da guarda do brigadeiro e coordenação do projeto. E coordenador dos usuários. Eu era CC Civan nessa época. Comissão de Coordenação do Civan. Então... também isso foi muito interessante, porque dentro do 1,4 bilhões de dólares, 200 milhões de dólares era to be defined, a ser definido, durante a implantação. Eu, como coordenador de usuário e como meu perfil, eu ia vendo as demandas que o projeto não pensou na época. Entendi. Né? Não tinha como fazer toda... Não tinha como fazer, não tinha como pensar. E o pessoal às vezes não percebia que a gente tinha esse potencial. Um contrato já assinado, que eu poderia especificar e durante a implantação contratar, mas tinha que contratar um dos 3. Era um contrato com 3 contratados. Rachel, Fundação ATEC, que é dos remanescentes, né? E a outra empresa que era a Ericsson. Que na época estava no auge também. A época estava no auge, sueca, tudo. Então a gente, conforme andava, por exemplo, um dos exemplos práticos aí, telemedicina, telesaúde. Já tinha nessa... Que ano é que nós estamos falando? Não tinha nessa época. Não, então, mas nós estamos falando aí só já para em localizar. 1994. Por que eu estou te interrompendo? A internet ainda... aquele negócio de e-mail ainda não existia. Porque veio do Exército, né? A história da e-mail. Veio sempre da área de defesa, né? Então, por exemplo, conversando com o pessoal do Exército, né? O pessoal do Exército falou assim, poxa, se a gente pudesse ajudar aquele tenente médico lá na ponta, né? Na fronteira, que ele tem que atender de A a Z, e sem ter o conhecimento. E às vezes pedir aquele avião de misericórdia que a gente fala. Aeronave de misericórdia. Quer dizer, não tem mais nada para fazer, só tem que mandar o avião para poder levá-los para algum lugar. Foi aí então que surgiu a ideia, então, a gente pode colocar lá uma VSAT, que é em telecomunicações, colocar alguns equipamentos que pega fotos digitais, e repassa para lá. Repassa por um hospital de referência. Então, Exército com hospital de referência Exército. Aí falei, a gente podia fazer para Aeronáutica. Então, Aeronáutica com hospital de referência Aeronáutica. Aí podia fazer para a Marinha. Então, era a Marinha com referência Marinha. E aí, nasceu, então, a telesaúde,
telemedicina hoje. Que bacana. Né? É isso... 92. 90, exatamente. Então, só para você entender, por que eu estou rindo aqui? Eu falei no começo, atualmente o França é meu chefe direto, ele é o secretário de Inovação e Desenvolvimento de Ribeirão Preto, né? E eu nunca vi o França sentar numa mesa para discutir o que é para discutir naquele momento. Ele sempre estende e resolve várias coisas ao mesmo tempo. É mais ou menos o que você fez aí. Você envolveu um monte de gente, aeronáutica, exército, mas então ele está sempre olhando o coletivo, é impressionante isso. O que tinha de interessante? Eu era coordenador de usuário. Tá. Então, eu falava com todos os estados da Amazônia, legal. Falava com todos os federais, Exército, Marinha, Aeronáutica, todos os ministérios, Tá. pensando na Amazônia. Né? Então, o que era interessante para cada um deles, o que cada um deles podia receber de informação. Aí também saiu a ideia do Centro Estadual de Usuário. Então, cada estado tem um elo de receber informações meteorológicas, que a gente colocou muitos radares meteorológicos lá, sensores de superfície, nos aeroportos, né? Então, todas as informações, como compartilhar. E pensamos assim, poxa, mas a gente não sabe se isso depois vai ser sustentabilidade. Tá. Então, sempre pensamos assim, a aeronáutica fica com essa parte azul e o restante com a Secretaria de Assuntos Estratégicos na época. Entendi. Né? Logicamente, algumas premissas que a gente pensou não se viabilizaram. Por quê? Por exemplo, vai ter um pessoal lá na fronteira do IBAMA. Hoje a gente sabe que lá na fronteira só exército. Tá? Só o exército para poder ficar. Não, que fica. Tá. Construímos um pavilhão de terceiros lá na fronteira. Esse pavilhão de fronteiras é para alguém que de paraquedas está passando, vai lá, tem um local, tem versátil, tem tudo para trabalhar. Muitas vezes ele fica vazio. Entendi. Tá? Alguém do IBAMA vai lá para ficar lá. Não fica. Não fica. Então, algumas coisas a gente pensou que iria acontecer, tudo. Mas eu não culpo o IBAMA, não. Tá? Tô dando um exemplo. Mas é que, por exemplo, tem 20 caras do IBAMA. Aí você fala assim, bom, para ir lá tem que ser alguém que entende disso. Aí você já reduz. Que tem que... No final não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem um povo pronto. E também não vai. Tem isso. Quem tem conhecimento não quer ir. Então, esse projeto Civan foi muito interessante. E depois de um certo tempo, né, uns 4, 5 anos de projeto, aí quero fazer nesse período, não conseguiu fazer. Aí, conversando com o brigadeiro, falei assim, brigadeiro, deixa eu ir para São Paulo, né? Minha família nessa época... Estava onde? Ele estava em São José. Então, minha família nessa época, em Ribeirão Preto. Ribeirão? Olha só. Foi uma decisão estratégica. Por quê? Porque a minha filha, com 12 anos... já era uns 8ª escola que ela iria, sabe? Entendi. Movimentação. Então, muito assim. Aí eu falei assim, bom, vamos deixar eles parados. Aí eu saí a segunda, voltava a sexta. Eles parados em Ribeirão. Aí começaram a fazer o COC e tudo. E eu saindo segunda, voltava a Ribeirão. Mas como era aeronáutica, tinha passe livre. Sim, era mais simples isso. Trabalhava no aeroporto Santos Dumont. Você pegava de lá e vinha direto para cá. Vinha direto. Aí, quando estava aí no 6º ano, 7 anos do Civan, eu falei, brigadeiro, deixa eu ir para São Paulo, eu fico um pouco mais próximo da família, vou trabalhar lá na Fundação ATEC, e ele autorizou. Aí eu fui, então, trabalhar com o Takashi, e começando a mexer a área de defesa, sistemas integrados, complexos, Petrobras... ambiental. Você não gosta de nada pequeno, negócio de se meter em coisa com escala. E o pessoal lá da TEC era mais bélico, né? E eu era bélico e social ambiental. Eu era o estranho no ninho. Olha só, que bacana. Então, França, deixa eu fazer um comentário aí, né? Claro que desde a sua universidade você sempre esteve à frente de muitos movimentos aí e muitas inovações. Me chama muita atenção na sua fala
Por exemplo, em 92 você já se comportava como o pessoal teoricamente deveria se comportar hoje no mundo das startups, que é o quê? Você começar um projeto sem ter nada pronto, mas por uma ideia e ao longo do caminho ir acertando a situação e entregar uma coisa inovadora real, né? Sim. E por que eu estou falando isso? Tem muita gente da nossa audiência que acha que startup veio de hoje, que o movimento todo de inovação é tudo para... Então, assim, só para deixar claro para vocês, toda essa parte de metodologia, o Brasil sempre teve muito forte. Foi referência mundial em muitas coisas. Quando a gente fala da aeronáutica, sempre foi referência, né? Em utilizar todas as técnicas, as metodologias. Mas aí tem um detalhe. Nós podemos ter método, nós podemos ter tecnologia, mas a gente precisa de pessoas que consigam conectar as outras pessoas. E aí eu queria entrar nessa parte, a gente volta depois no seu histórico, mas assim, eu fico impressionado, França, a sua capacidade de juntar pessoas, fazer com que elas façam coisas que elas não sabem nem fazer, isso eu vi na prática, né? As pessoas não sabem nem fazer, de repente a pessoa está fazendo melhor do que quem é especialista. Como que é isso? Como é que se atua assim? Porque hoje em dia não é só tecnologia. Só tecnologia não resolve. Tá. São pessoas que pensam e que integram, que aí faz a diferença. Tá, okay. Então, vou dar um exemplo do outro projeto na sequência. Tá? Okay. Fica à vontade. Não, mas eu tô achando ótimo. Para você ver a dificuldade. Então, terminamos lá o Civan. Né? Aí a Fundação ATEC, como uma empresa de alta tecnologia estratégica de defesa, entrava em licitação de ambiental e ganhava. E o Ministério Público falou assim, não pode, uma empresa, uma ONG, ser software house, não pode. Aí, praticamente, o Ministério Público obrigou a Fundação ATEC a criar uma filha que chamou ATEC SA. Abriu uma extensão dela. Pegou o acervo técnico dela, criou a ATEC SA e por ela chamar a Fundação ATEC, para não misturar, ela começou a chamar a Fundação Exult. Mudou o nome também, entendi. E nesse instante, o Takashi ficou o chefe das duas. Uma é SA, outra é a ONG. Essa não faz mais software de defesa, essa faz o software de defesa aérea e tráfego aéreo. Certo. Aí surge o Exército, com uma demanda parecida daquela do Civan. Meu Deus do céu. Né? Assim, outro projeto enorme. Na época era o Nelson Jobim, ele tem aquelas mãos grandonas, né? Assim, meus senhores do Exército, qual é o projeto estratégico do Exército? Aí chegou uma demanda para esses dois grupos. Vocês têm que pensar num projeto estratégico para o Exército Brasileiro. Aí pusemos a pensar, mas exército é fronteira. Do tamanho dessa fronteira brasileira, nem é difícil algum país ter. E o Exército é responsável por 100 quilômetros da fronteira, inclusive policialmente. Ele não atua muito, não gosta de atuar muito nesse sentido. Entendi. Mas ele tem essa missão institucional. Na fronteira, ele é a força de polícia força policial. Aí então eu falei assim, então fronteira, vamos fazer um projeto de um sistema integrado de monitoramento de fronteiras, toda a fronteira brasileira, né? Integrado ao sistema aéreo, quer dizer, teria todo aos DACTA. Teria todo o mapeamento completo. Então, seria parecido ao da aeronáutica, mas focado na fronteira. Aí, a ATEC SA, aquele separou, daqui, ganhou um contrato de 18 milhões de reais para conceber, especificar e planejar tudo, quais os sensores, qual é a tecnologia, qual é a telecomunicações, qual é a logística, qual é o orçamento, 18 milhões de reais. Isso é nessa época, que hoje seria 5, 6 vezes a mais. Um projeto, 18 milhões, em 6 meses para fazer. Para fazer tudo isso. Nossa, correria. Eu diria quase impossível. Então. Mas normalmente,
Agora eu vou falar outra coisa que também eu não gosto de falar. Ai, meu Deus, mas minha vida é assim. Aí o pessoal fala assim, esse projeto tem lucro. Não é o França que vai fazer gestão desse contrato. Entendi. Entendeu? Esse projeto é prejuízo. Aí eu tava lá, tive meu canto, assim, pode, esse tem cara... Não, mas é prazo inexequível. Aí a minha vai aumentando. Assim, vai mexer só com cabecinha branca, impossível, com o exército, meu Deus! Aí o Takashi falou assim, chama o França. Aí ele me chamou. Colocou no time. Aí colocou, França, você escolhe das duas empresas qual que você quer trabalhar, qual o melhor de teleco, qual o melhor de software, qual o melhor de hardware, tá? Qual o melhor de logística, monta o time e faz o projeto. Assim, mas esse prazo, Takashi, é duro também. Para você. Mas então, eu fui coordenador do projeto CISFRON junto ao Exército Brasileiro. Olha só que bacana. E, inclusive, na parte de inteligência. E você sabe que na parte de inteligência, o Exército ele é diferenciado. Sim. Né? O Centro de Inteligência do Exército faz parte do escopo. É fantástico. Então, aí comecei, né? Ficamos dentro do Secongex, que é guerra cibernética lá do Exército. General Santos Guerra. Logicamente, assim, eu preciso de alguém do Exército do meu lado, da reserva, para poder falar mais ainda a linguagem deles. Né? E eu sei que, logicamente, eu pedi um aditivo de prazo. Sim, conseguimos um aditivo de prazo. Então, tá bom. Mas foi para 9 meses. Não, só para o pessoal entender. Racionalmente falando, seria um projeto para quantos meses? Eu diria que uns 2 anos. Então, imaginei. Uns 2 anos. Mas, e de novo, um projeto de segurança nacional que eu tive que fazer, e a equipe também, e o Exército também, um banho de conhecimento de todas as tecnologias envolvendo na área de defesa naquele instante. Na área de sensores. Então, todos aqueles que participaram da licitação do CIVAM também entraram para dar palpite, olha, minha tecnologia assim, vamos usar radar aqui, ali não, vamos usar satélite, qual o sensoriamento. Então, de novo, eu recebi esse banho de tecnologia da área de defesa. Que fantástico isso. E isso me deu mais conhecimento, Sim, conhecimento do que tem e o que não tem que projetar. Né? Mas usando o que tem. Isso é muito importante. Olha que fantástico isso. Então, aí, o CISFRON foi um grande projeto, né? E aí, depois do CISFRON, o pessoal da ATEC SA chamou tanta atenção que a Embraer foi lá e comprou. Comprou a empresa. Comprou a ATEC SA. Entendi. E eu estava na ATEC SA nesse instante. E aí, surgiu aí um outro desafio. Aí eu, tipo assim, né? Isso para a Embraer, não sei se vocês vão gostar muito de eu falar isso, não. Mas é mais ou menos assim. Eu consegui aqui um negócio de 10 milhões de dólares. Aí eu tinha que falar com a Embraer. Embraer Defesa, né? Sim, sim. Aí eles não davam retorno. Ou se era bom, levava para eles e não me chamavam. Entendi. Né? Ixi, isso vai ficar gravado, hein? Isso é um problema. Mas aí consegui alguma coisa de 50 milhões. Tá. Aí, muito bom, França. Levava e não dava retorno. Aí eu cheguei pro nosso gerente do contrato, eu falei assim, da época o Carlos. Carlos, não dá. Eu trago as coisas e eu trago. Se for bom, eles levam. E se eles não quiserem, eles não falam nem que a gente pode tocar. Arruma alguma coisa para fazer, no limbo, né? Que comercialmente eu estou prejudicado. E ele é gerente de todos os contratos. Aí, um mês depois, surgiu a técnica foi contratada para fazer a concepção, especificação do Centro de Gestão Integrada de Brasília. Puxa vida, olha só. Né? Aí Brasília é interessante, isso um pouco antes da Copa. Tá. Copa que teve no Brasil. Tá. É mesmo. Nós vamos falar sobre isso aí, no monitoramento da Copa. Que fantástico.
E, então, eles queriam se preparar para a Copa. Tá. E esse Centro de Gestão Integrada, depois, ia viabilizar uma PPP de apoio de TI do GDF. Tá? Aí, então, como fala, eu saí um pouquinho do meu lado versão comercial. Tá, veio para o técnico. Fui para gestão do contrato. E eu, com esse assunto Embraer, eu não gosto de falar isso não, mas com o assunto Embraer, aí eu fui o gerente do contrato, o engenheiro de sistema, o diagnosticador, só faltou... Você jogava e casava. Eu fui para Brasília e sumi do mapa, né? E foi muito bom. Que bacana. Porque aí ajudei a conceber, o assunto PPP era um assunto novo, tá? E o GDF é interessante porque ele é cidade-estado. Então, o assunto de segurança pública ele fica bem equacionado. Tá. Quando a gente fala, vamos fazer um centro de gestão integrada municipal, por exemplo... Vai ficar muito restrito, né? Não tem segurança pública? Mas tem que ter. No GDF não tive esse problema. Tá, então, entendi. a concepção foi mais tranquila e mais integrada. Chegamos a fazer o edital, ajudar no edital, chegamos a ter a PPP, 900 e poucos milhões de reais. Mas o outro governador... Não aceitou. Contrataram uma empresa, mas o outro governador... não é interessante. Tá, tudo bem, deixa eu falar. Quer dizer, uma PPP de apoio de TI no período um pouquinho antes da Copa. Imagina o aprendizado que isso daria para as outras coisas, né? Aquela história, né? Você manda o foguete para a Lua, não é por causa da Lua só, é por causa de toda a tecnologia. Seria muito interessante, mas não foi aplicado. Tá. Mas, de novo, eu pratiquei o assunto comando e controle, eu pratiquei o assunto de integração, aquela sala comando e controle, e isso foi muito interessante e foi um bom aprendizado. E, um pouco tempo depois... Aí eu tomei a decisão, e ainda acho que não foi errada. Tipo assim, eu aqui na Tec, eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. Na tecnologia? Não, nas ideias. Tá, entendi. Né? Porque eu fiquei, nessa hora eu passei uns 2 anos e meio... para fazer toda essa viabilização do CGI, PPP, iluminação pública, eu passei como gerente de contrato. Eu saí um pouco da área comercial. Certo. Porque naquela área comercial tinha aquele meu problema. Se é bom, vai. E se não é bom, ou se não é, não tem resposta. Nada. Então, eu falei, vou tomar o meu rumo. Tá. Aí avisei alguns amigos, né? E, graças a Deus, depois de uma semana que eu avisei só 3 amigos. Aí um deles foi lá, o Brum, que era o dono da imagem, em São José dos Campos, trabalhou comigo em Alcântara, né? Ainda com aumento e tudo, e aí comecei a fazer uma carreira, quanto tempo de ESCA, quanto tempo de Fundação Exult até que SA, né? Uma baita de uma experiência, então, altíssima tecnologia, contrato, gestão, tudo. Aí resolvi... E depois de lá, aí a Marinha inventa de pedir para a Fundação Result. Tá. Qual o projeto da Marinha a ser estratégico do país? É mesmo, olha só. Que bacana. E aí, então, conceberam o CISGAAS. Olha só. Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras Marítimas. Olha só. Que no final é o CISGAAS marítimo, o CISFRON terrestre e o... Quer dizer, você passou por todos. O DACTA. Fantástico. E o DACTA era o aéreo. E algum dia a defesa vai integrar os 3. Eu desconfio que você olha no seu celular, você controla o Brasil inteiro. Eu estou desconfiado, só um detalhe. Aí eu estava, então, quieto em São José dos Campos, minha família. Já mais tranquilo. Minha família ainda em Ribeirão. Não saiu. Não ficou em Ribeirão. Olha só. Tá? Aí, então, as grandes empresas, as grandes empreiteiras, todas resolveram abrir empresa de tecnologia e defesa. Entendi. Para a proposta do CISGAAS. Entendi. Entendeu? Porque ia dar um volume enorme. E nessa época, eu estava então lá na imagem, e aí o pessoal da Andrade Gutierrez, Camargo Correia,
Odebrecht, todo fundando empresas de alta tecnologia. E aí um diretor, criaram a AG, Defesa e Tecnologia. Aí esse diretor, ele falou assim, eu preciso de alguém que entenda de tecnologia, que entenda do Sysfrom, que entenda do Sysdacta, que entenda de sensores, que consiga fazer essas concepções e consiga fazer essa proposta. E aí meu nome foi aparecendo para ele. Foi para a mesa de novo. Foi para a mesa de novo. Tá, que bacana. E aí o que aconteceu? Após a terceira conversa com alguém, eu fui indicado. Aí ele me chamou. E aí eu falei assim, mas eu tô bem aqui. Aí eu falei, não, mas eu tenho que fazer essa proposta. Eu falei, mas eu posso fazer uma proposta indecorosa? Eu falei, pode fazer. E foi pro bolo. Eu fiz. É mesmo. E eles aceitaram. Bem decorosa. E eles aceitaram. Imaginei. Aí eu falei assim, não, mas só que tem que fazer, a proposta é um consórcio no Rio de Janeiro. Um ano para fazer essa proposta. Aí então fui para o Rio de Janeiro, coordenar esse consórcio. Tá. Um ano para fazer a proposta. Gastamos 10 milhões para essa proposta. Para a preparação da proposta. Tá? Mas triste, tem uma tristeza aí. Eita. No dia da entrega da proposta, no dia, 28 mil páginas impressas, faltava inserir uma página. O termo de parceria do consórcio assinado pela construtora Andrade Fies. Meu chefe subiu com esse papel, voltou e falou assim, ele não vai assinar. Mas por quê? Hoje eu sei. Aí já tinha a noção que a Lava Jato ia estourar. Entendi, um momento crítico do país. Esse assunto não ia se resolver tão cedo. Olha só. E não assinou. Puxa vida. Todo um trabalho. Não, assim, ó, só é para entender, são 28 mil páginas de um projeto, de uma preparação que durou um ano para ser feito, com um investimento de 10 milhões de reais para preparação. Isso foi uma tristeza. Foi uma tristeza. Mas tudo bem. Tive que finalizar ali. Sim, sim. Né? E aí, então, resolvi ajudar, na época, uma empreiteira de médio porte, só que a de médio porte, na época, quando todas as grandes saíram do mapa, ela era de grande porte. Entendi. Ela é o que sobrou no mercado. E ela queria abrir uma área de defesa, ela queria abrir uma área de tecnologia, e aí me contratou, e ela tinha muito elo com os chineses. Tá? Então, aí já começa eu mexer com os chineses. Olha que fantástico. Né? Essa empresa falou, não, vamos ganhar iluminação pública no interior de Minas, 200 cidades. Aí o dono da empresa disse, não, mas como? Não, isso é simples, não é difícil de fazer. Aí vamos participar da licitação lá da CEMIG, né? E ganhou. É mesmo, ganhou, é uma licitação aí, dois grandes pacotes, 300 milhões de reais. Olha só. E os chineses falaram assim, agora a gente quer comprar isso, esse contrato é de vocês. aí o Alexandre, que era o presidente da EPC, né? Falou assim, França, então você vai lá em São Paulo. Eu falei, bom, vou ficar mais próximo da família. E você vai ser o nosso elo nessa transição. Entendi. Com chineses. Com chineses. O chinês era a empresa Exim. Que tem negócio de solar, LED, tem negócio de... É dono da Eletra, lá em Fortaleza. Em Fortaleza. Todos esses digital que marca medidor elétrico de energia deles. É deles. E tinha a parte solar também. Né? São monstruosas. São monstruosas. Aí eu fiquei dentro do escritório chinês, sendo o elo deles. Né? E nesse período também... me aumentou mais a experiência, então, no assunto LED, modelagem, eles resolveram fazer a modelagem e participar da modelagem de iluminação pública de Brasília. Olha só. Fazer fazendas solares, e aí é onde veio essa experiência. Mas o chinês, normalmente,
o dono chinês vai colocar alguém no Brasil que é chinês. Tá. É o processo cultural deles, é assim. E, por alguma razão, na hora que eles compraram aquela parte da EPC para tocar as cidades brasileiras, lá mineiras, Tá. me jogaram o meu contrato lá para aquele CEO. Tinha um CEO grandão que queria que eu fizesse. Tá. E o CEO de lá me jogaram meu custo lá nele. Ele não gostou. E o que aconteceu? Fiquei 6 meses sem receber. Uau. Ixi. Aí eu falei assim, não vou mexer com isso. Vou para casa. 6 meses? 6 meses. Aí foi quando eu vim para casa. Casa que você fala Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Tá. Aí resolvi, eu vou ver se eu faço algumas coisas aqui. Nessa época, conheci o Nogueira de Aeroporto. Tá, só para entender, gente, o Nogueira é o prefeito atual de Ribeirão Preto, prefeito Duarte Nogueira. Então... Tá? É porque como nós estamos na internet, você vai para todo lado, né? Então, só para localizar o pessoal. Não digo nessa época eu conheci ele, eu conheci ele como deputado federal. Tá. Eu não ia segundo, eu saía. Tá, entendi. Você ia junto. Eu ia junto assim, no mesmo voo. No mesmo voo. Eu tô indo para Brasília, depois eu vou para Manaus, depois eu vou lá para Colômbia, Cipã. Ele abriu uma agência de turismo, praticamente. Então, e na volta, quinta-feira. Aí eu voltava também. Nogueira, tudo bem e tal. Ele tá falando, não, eu tô voltando, fiz isso, telecomunicações, internet. Ele só te ouvindo. Só me ouvindo. Aí ele ganhou aqui. Sim. Ganhou a eleição em Ribeirão Preto a primeira vez para prefeito. Eu tava ainda naquele... Eu não tinha levado o chapéu ainda do chinês. Aí eu participei, ele me convidou a participar da primeira transição. Eu, Alberto Borges Matias, né? Lá da USP, lá da USP. Inepad, né? Inepad. FEA-USP. FEA-USP, isso. E foi onde eu comecei a ter uma interação com esse governo. E na segunda transição, né, na segunda gestão... o Nogueira, só para vocês entenderem, o Nogueira foi reeleito e aí teve esse segundo momento. Aí. Eu participei também, o Abud era o coordenador, e aí eu comentei com o Abud, tiver alguma coisa, tô para ajudar. Foi quando então fui convidado, entrei no departamento de fomento de projetos, e ali eu fiz aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Quando eu entrei no departamento de fomento de projetos, uma das coisas que eu percebi, não tinha um banco de projetos. Entendi. Você fala isso aqui na prefeitura de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Eu só estou elucidando para que as pessoas tenham noção do contexto agora. Então, eu falei assim, eu vou conhecer melhor todas as secretarias, vou andar em todas elas. Note bem, quando eu era privado, eu tinha que convencer alguém para eu entrar e poder conversar. Sim. Eu, como secretaria de governo, eu podia andar sem precisar dessa autorização. Sem invadir a praia dos outros. Sem invadir a praia dos outros. Aí eu andei em todas as secretarias. Inicialmente, eu não tinha pensado que eu ia fazer um banco de projeto. Mas não que depois eu ia pedir recursos para o CAF. Eu entrei e falei assim, eu vou no mínimo fazer um banco de projetos. Banco de projeto pequeno, médio e sonho. E aí fiz. Então, com o André Trindade. André, o que você acha? Franz, poxa, aqui a Cava do Bosque, podia ter, não sei o quê. Sim, André, mas o que fazer? Podia ter um centro olímpico. O centro olímpico, o sonho do André. O André Trindade foi secretário de esportes aqui de Ribeirão Preto. Aí eu falei, mas que mais? O nosso campo, o negócio de correr não é profissional, podia ter um também. Aí eu anotou tudo. Esse é o sonho. Esse é o sonho. Aí, Isabela da Cultura. Isa Pessotti. Isa Pessotti. Mas, Isabela, a gente poderia... Sabe quando não está acostumado com dinheiro? Entendi. E aí você pergunta alguma coisa, a pessoa fica travada, sabe? A pessoa quer, mas não sabe... Nem posso nem pensar. Eu não tenho dinheiro. Entendi. Eu falei, não, Isabela,
o que o Ribeirão mais gosta? Eu falei, o pessoal Ribeirão Preto gosta lá do Museu do Café, que está interditado, que está não sei o quê. Então vamos conseguir recurso para aquilo. Para reformar, organizar, reestruturar. Aí que eu comecei a pensar num projeto internacional. Opa, isso é bacana. Mas ainda não tinha conversado com a Abud. Tá. Então vamos pôr isso. Vamos pôr mas e o Palácio Rio Branco? Mas o Palácio, Isabela, o Palácio é importante. O Palácio do Rio Branco, localizando vocês, é a prefeitura, né? Onde nós estávamos, é fantástica, a coisa mais linda lá, mas precisava de restauração, né? Então, e tudo mais. E aí fui colocando cultura, meio ambiente. Na época, o pessoal, o orçamento é pequeno, não tem dinheiro. Aí pensaram alguma coisa na faixa aí de uns 200 mil. Tá. Aí eu falei assim, poxa, mas não seria interessante? Tem sensores espalhados, ambientais, para CO2, medir o negócio do rio, né? Ter ele espalhado em toda a cidade, tudo, e um sistema que pegava isso, mais o wine de queimados, e fazer um sistema. Seria interessante. Todo monitoramento completo. Olha que bacana. Aí Põe saiu. isso, quero ver. Um plantio de árvores, um projeto. É interessante. Um problema de enchente, como é que a gente faz? Um estudo de bacias e macrodenagem. Interessante. Foi ponto. A mobilidade foi simples. Tá. Por quê? Porque o pessoal já estava acostumado a pensar... Estava no caminho disso da estrutura. Tá. Então, quais são as principais avenidas que poderia se pensar? Tá. Também definiram. No SAERP, a mesma coisa. Já tinha um procedimento lá com a Afonso. Eu só ajudei um pouco na provocação de perguntar, mas Linneu foi o meu elo de levantar o requisito. Mas Linneu, como é que está o Aquífero Guarani? Ele não está baixando? Como é que está? França, é uma coisa que a gente tem que pesquisar. Mas você não acha que a gente deveria ter, no mínimo, não estou falando para fazer a captação do Rio Pardo, mas no mínimo um estudo para isso? Imagine se acontece em Ribeirão, de uma hora para outra, contamina o Aquífero Guarani. Pronto, acabou a água, você não tem água para beber mais. Acabou. Ou acontece alguma fatalidade Sim. e Ribeirão acaba, né? Então, você não acha que seria interessante? Ele falou assim, E também a gente deveria pôr sensores para medir todos os poços, tornar isso automático e tornar isso de uma maneira de medir. Interessantíssimo, né? Isso. E colocar isso no histórico. E aí nasceu, então, o projeto SAERP. E depois, essa é parte do estudo. A gente conseguiu um recurso fora do CAF, extraordinário, mas a ideia, tudo, já tinha amadurecido. E a gente pediu, e hoje a gente está fazendo. Olha que bacana. Os estudos de como captar, aonde captar e como... Qual a forma do projeto. Que bacana. Então, isso também nasceu nesse sentido. Então, mobilidade. Interessante essa combinação da contrapartida, colocar aquilo que você já é obrigado a fazer. Né? Então, aí já o Abud, eu diria que foi mais esperto do que eu nesse sentido. Né? Ele já colocou na estratégia. Porque se você tem que fazer... Vamos colocar alguma coisa na contrapartida que, já que você tem que fazer, então vai ser com dinheiro próprio. Entendeu? Entendi. Então, isso também vai fantástico. Facilitando. E de tal maneira que, no final, a gente tem um banco de projetos, né? E por eu ter obtido o financiamento internacional lá do Civan, né? De ter esse conhecimento de propostas internacionais, carta consulta internacional, na primeira gestão, eu até fui uma vez com o Nogueira, prefeito, falar com o pessoal do CAF, né? Isso em Brasília ou São Paulo? Em Brasília. Brasília. Né? Foi eu, ele e acho que a Graziele, que eu acho que era a secretária dele lá como deputado federal. E depois naquela primeira gestão. E
Aí comentando, eu vendo que a gente pegava a Finisa, pegava o Banco do Brasil, eu comentei com a Abud, a gente podia pedir um financiamento internacional, a carência é melhor, os juros são mais baixos, porque é garantido do governo federal. Aí ele falou assim, não... Vamos olhar. Então faz. Né? E aí, Essa então... foi ótima. Como a gente conhece as pessoas que nós estamos falando aqui, né? A gente sabe até os trejeitos da pessoa lá que vai responder. Aí ele falou, não, então vamos pedir ajuda ao CAF. Tá. Aí o CAF, não, compliance, não posso ajudar. Falei, tá bom, então vou só conseguir algumas que já entregaram alguma proposta e baseado nela, eu faço uma futurologia e monto a carta proposta de Ribeirão Preto. Logicamente, toda a parte de água e esgoto, Saerp ajudou. Tá, claro. Toda a parte de mobilidade, planejamento, a diretoria de mobilidade, a Transerp, na época, ajudou. Né? Agora, na parte da TI, eu tive que ser mais proativo. Tá à frente do projeto. Na frente do projeto. Entendi. Tá? E nessa parte também eu fiz esse levantamento das necessidades e então dentro do componente do CAF de 500 milhões de reais tem 60 milhões de TI, que basicamente eu que pensei juntamente com os outros, tá? Não fiz nada sozinho, mas eu diria que na parte de TI eu fiquei um pouco mais sozinho. A gente fala que é o dínamo, né? Fazer com que a coisa ande, né? Em cima disso. Você falou da China, né? Tem uma comparação da China em termos de portos com o Brasil. O Brasil hoje, se você pegar, consegue colocar 50, 55 navios, já lota o porto, né? E aí, passando lá para a China, eles têm simplesmente 50 mil navios no porto ao mesmo tempo. Então, assim, essa é uma diferença grande. Por que eu citei a China nesse exemplo? Porque você está falando de banco de projetos, de organização e tal, isso se torna uma política de Estado e não de governo. O que a China faz? Eu estava conversando sobre algumas pessoas sobre isso. De 5 em 5 anos, a China fala, vamos fazer uma política de Estado. Exatamente isso. Sonhe. O chinês começa a sonhar. E como é que nós vamos entregar isso? Independente de quem está no governo ou quem não esteja, né? Porque quando entra um governo, independente do partido, da ideologia, o governo ele vai fazer o dia a dia dele, mas você precisa ter uma situação, uma esteira, vamos dizer assim, um fundo que você possa fazer isso e cresça, independente de quem esteja no poder, né? Que é bem prático assim que você está fazendo. Porque todo o legado que você deixou para Ribeirão Preto, ô França, e eu acompanhei bem de perto isso agora nos últimos tempos, aí nesse ano principalmente, né? Assim, se o governante que vai assumir agora e os próximos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, pegar esses projetos e olhar, ele tem nitidamente o caminho a percorrer. E isso é muito interessante para a gente falar. Ribeirão precisa de uma evolução bem forte na parte de tecnologia. Tá, ok. Né? É reconhecido pelo agro, por outras situações. Isso. E nós somos muito fortes na área da saúde e saúde no agro. Forte. Sim. Mas a gestão com tecnologia e gestão mais eficiente, de ter melhores informações... Tá. Aí foi necessário, então, o cadastro técnico multifinalitário, que foi contratado, e precisa evoluir isso, não só para 6 secretarias, mas para todas, e depois integrar tudo isso, depois fazer o BI disso, depois fazer análise dos indicadores e acompanhamento, colocar isso num smartphone. Fazer o processo de gestão completo. Toda a parte de sistema de gestão e toda a parte de comando e controle precisa ter um centro de gestão integrado. Isso deu para inserir indiretamente na proposta do CAF. Então, tem previsto no CAF recursos para infraestrutura, 19 milhões, infraestrutura de rede, backup, para poder servidor, fazer a base. Que é a melhoria dessa parte, fibras óticas. Tem uma parte toda de sistema, tem 8 milhões para a área de segurança pública. O projeto de um centro de gestão estratégica, a reforma do prédio da Coderp e uma ampliação dele para ter aquela sala de comando e controle. Mas não dava para viabilizar em 5 anos o CGI, fisicamente. Entendi. Então, o que eu imaginei? Eu então vou fazer um CGI explodido ou pulverizado. Como que é isso? Traduz para nossa linguagem aí. Eu vou ligá-los por fibra ótica.
Então, eles vão estar ligados em prédios diferentes, mas logicamente estão integrados. Está integrado. O que é assim, pensando assim na prática, né? Claro que ele vai fazer, mas você está me fazendo pergunta que você já sabe a resposta, porque a gente trabalha juntos, né? E a gente. Mas é assim, pensa para a população assim, né? O que muda? A segurança, o que muda o controle? O que vai ser Ribeirão para frente? Na parte de segurança, teve algumas evoluções, né? Normalmente, uma prefeitura contrata um sistema de inteligência e um centro de vídeo monitoramento e coloca câmeras para a Guarda Civil Metropolitana. Tá, ok. Ribeirão inovou, mas eu percebi isso depois, tá? Eu queria falar assim, que eu, mesmo na Secretaria de Governo, de Diretoria de Fomento de Projetos, eu tenho facilidade muito grande na área de segurança, porque defesa e segurança tem muita afinidade. E eu resolvi ajudar a parte de TI da segurança pública de Ribeirão Preto. Então, quando eu concebi o termo de referência, eu concebi não só para a Guarda Civil Metropolitana. Você abriu o leque. Então, o sistema de inteligência, eu coloco ele no meu servidor e nós cedemos integração a esse servidor à Polícia Civil, todo o DI Inter 3. Tá? Esse mesmo banco de dados, mesma informação para a Polícia Militar, então, Comando de Policiamento Interior, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental Estadual. Todo mundo vai ter um monitoramento. Olha só. Aí o pessoal da inteligência começou tanto a se conversar que a Polícia Científica se interessou e também tem treinamento e tem acesso ao sistema de inteligência, cada um fazendo a sua missão. A Polícia Federal de Ribeirão Preto, por incrível que pareça, também ficou sabendo que a gente tinha um sistema que poderia ter acesso e fazer a sua missão. Olha só. Também já foi treinado para acessar o sistema e fazer a sua atividade, tá? E outras facilidades, por exemplo, aquele carrinho da RP Mob, que anda no centro, ele pega câmeras, ele tem câmeras OCR, então ele vai pegando todas as chapas, localidade e hora. Dos carros ali. Dos carros. Integramos isso ao sistema de inteligência. Tá tudo integrado. Tudo integrado. E mandamos essas informações para o Cortex, Ministério da Justiça, e mandamos essa informação ao Muralha Paulista, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Isso de um jeito, e estou falando só de OCR. OCR é a leitura de placa. Essas informações, elas vão, e se alguma coisa estiver errada naquela placa, errada que eu digo, ou foi roubada, ou alguém da inteligência colocou aquela informação que eu quero receber aonde está aquele carro, essa informação vai chegar para o pessoal da inteligência. E os carrinhos, então, 5 carrinhos da RP Mob estão rodando, que é quase como se fossem 200 câmeras móveis. Olha só. No centro da cidade. Monitorando e mandando essa informação. Além das de 360 graus. Além disso, o melhoramento só ocorre se a gente entrar com as câmeras privadas. Que é outra parte do projeto. Então, a gente fez parceria já com a HD Center. Só a HD Center, hoje ela tem 170 câmeras interligadas ao sistema nosso de inteligência. Está espalhada por Ribeirão. Espalhado por Ribeirão. E ela tem, além da OCR, ela tem também, onde tem uma câmera de OCR, em frente aos condomínios, tem 2 câmeras de 180, que servem também para apoio a evidências. O que é apoio a evidência? Aconteceu alguma coisa em frente àquilo, a Polícia Civil sabe que tem aquela câmera, ele vai dar o download rápido e vai usar isso no processo investigativo. Que bacana. Então, tudo isso já está funcionando. Me fala uma coisa assim na prática. Estamos no centro da cidade aqui, perto da catedral ali, prefeitura, roubaram meu carro. O que esse sistema vai... Primeira coisa importante, fazer o relato que houve o roubo. Fiz boletim de ocorrência. A partir da hora... E pode ser digital. A partir da hora que você fez o boletim de ocorrência, essa informação está no Muralha Paulista e está no sistema automático.
Olha só. Este carro passando em qualquer dessas câmeras OCR, privadas ou públicas... Que hoje nós já temos mais de 180 espalhadas. Tá? Vai dar o alerta ao sistema. Eita, os bandidos estão com os dias contados. Vai dar alerta ao sistema. Olha só que bacana. E isso potencializando, eu diria que tem que potencializar mais as privadas, porque elas são espalhadas aleatoriamente. Estão para todo lado. Porque a pública, o ladrão antes de fazer o negócio, tá no meio da rua, parece que eu tô aqui. Né? Já tá, a privada tá em frente a um condomínio, outro em frente a outro lado. Tá numa lanchonete, tá em qualquer lugar. Ninguém tá preocupado. Nem olha. Né? É verdade. Então, quanto mais câmeras tudo interligado dessas, integradas e mandar essa informação, mais barato vai ser o seguro, mais rápido para recuperar, né? Ele vai saber que eu tenho só uns 15 minutos a 20 minutos para fazer o meu ilícito. Tá? E eu diria que quando a gente tiver um Copom aqui, tiver um centro de operações integrada, nós vamos ter melhores ações integradas, de ação. Isso é fantástico. Isso nós estamos falando de veículos, mas para a população, a sensação de segurança na prática, ela vira uma coisa concreta. Né? Uma outra coisa, a gente tem hoje 3 centros de vídeo monitoramento em Ribeirão. O pessoal talvez não saiba. Sim, é importante. Então nós temos uma na Guarda Civil Metropolitana, temos uma dentro do CPI-3, Comando de Policiamento Interior, lá na Pascoal INEC. Que já é da Polícia Militar. Já é da Polícia Militar. E temos uma que era para ser só RPMob. Só explica RPMob. RPMob é a antiga Transerp, que é mobilidade. Ok. Então, quando eu entrei, estava projetado de fazer fibras óticas de corredor. Hoje essas fibras óticas estão integradas às outras fibras óticas de todos os... Tudo interligado. Tudo interligado. As 100 câmeras da RPMob vai ver na central de comando e controle, lá na General Câmara, que já está funcionando, e vai ver nas centrais de vídeo monitoramento. Então, câmeras de segurança a RPMob vê e câmeras de mobilidade a segurança vê. Então, essa integração também. E hoje também já tem lá no que era para ser só comando e controle de RPMob, já tem Guarda Civil Metropolitana. Tudo... Já estão trabalhando junto. E algum dia a gente espera que tenha um local que tenha a Guarda Civil Metropolitana e a PM junto. Interligado. Elas tendo no mesmo local físico, a gente vai ter mais opções de acelerar o processo de integração. Quando você faz pesquisa com a população, sim, de cara que a população mais quer é segurança e saúde. São 2 pontos muito importantes. Ô, França, me fala uma coisa. Para fazer tudo isso que você fez aí, a tua carreira inteira, você precisou lidar com pessoas, a gente já falou sobre isso e tudo mais, mas você tem um jeito de agir com as pessoas que elas vão fazendo coisas a mais, positivamente, estão satisfeitas com o que estão fazendo, né? Nesse processo. Claro que é trabalhoso, você tem que fazer uma série de coisas, porque, na verdade, são projetos que transformam a vida das pessoas, né? Então, eu queria entender contigo assim, né? O que o tal do França imagina para os próximos anos, né? Porque, assim, nós falamos do histórico, né? Então, nós tivemos a parte contábil, né? Eu tô numa fase da vida, poder não me interessa. Eu quero ajudar. Isso é fantástico. Né? E eu quero motivar as pessoas nos seus pontos fortes. Bacana. A fazerem melhor as suas coisas. Então, eu gosto muito de desafios. Né? Espero que esses desafios não sejam muito longe de Ribeirão. Tenho muitas propostas. Que bacana, olha só. De me puxando para ser comercial de uma empresa, de sistemas, o outro na área de inovação, startups. Mas eu estou numa fase que eu gostaria de ajudar mais a área pública. Entendi. Né? E pelo meu perfil, eu posso ajudar em PPP de iluminação pública, fazendas solares, minha experiência com o chinês. Sim, com o chinês lá. Nessa área de integração. Segurança como um todo, né? Segurança pública, né? E isso me deixa muito... Não me estressa. Né?
Então, o não me estressa dele é trabalhar 24 horas. Eu acordo cedo. Eu lembro. Não, sabe que horário que era despacho comigo? 5 horas da manhã. Eu acordo cedo também, né? Aí teve um dia que ele mandou uma mensagem, eu falei, quer saber? Vou responder. Aí eu respondi e tal. E ficou ótimo, porque aí os dois acordam cedo. Não, eu durmo normalmente 9 da noite. Sim, sim. Né? Mas 5 horas da manhã eu já estou acordado e eu já começo a trabalhar. Eu lembrei aqui, França, de um evento que nós fomos, Smart Cities, lá em São Paulo. Né? Nós fizemos um aqui em Ribeirão Preto, né? O pessoal veio, um menor, né? Condensado, né? E aí fomos para São Paulo, tá tendo Smart Cities aí enorme e tudo mais, né? Esse França me vira para o presidente da feira, se alguém faltar aí, tiver algum problema, me encaixa que eu falei, meu Deus, eu baixei a cabeça, falei, eles olharam para mim, porque eu que estava fazendo a intermediação pelo celular, né? Onde ele vai, o que ele vai fazer e tudo mais. Daqui eu falei, tão ferrado, né? Porque tava. E aí o que eu fiquei impressionado, França, você participou de vários debates ali, né? Eram mesas redondas, palestras, uma série de coisas, com grandes especialistas em áreas que você domina e outras que você não domina. Porém, você foi destaque em todas elas. Eu queria entender, é claro que tem todo o seu conhecimento e estrutura, mas uma grande capacidade de análise de tudo isso. Então, o que ele fazia? Ele ouvia os outros. As pessoas, eu percebi muito bem isso. Ele ouvia os caras falando lá, os diretores, presidente de empresa, prefeitos, um monte de gente assim, e daqui a pouco eles soltavam. Eu falei, não é possível, de onde tirou isso? Eu queria saber de onde você tira tanta coisa assim. Eu acho que é a facilidade de conceber sistema. Parece que é nato. Isso é fantástico. Levantar requisitos, fazer o pessoal pensar grande e usar a tecnologia que existe e completar por uma coisa nova, mas não inventando a roda. Entendi. Né? Então, eu acho que é muita simplicidade, saber conversar e saber tratar os pontos fortes. Né? Que fantástico. Eu acho que o assunto ego é um assunto mais delicado para se lidar em tudo, né? Tudo na vida. Ô, França, deixa eu te pedir uma coisa. Nós temos essa câmera aqui agora, né? Que essa câmera que eu estou apontando, para vocês terem uma ideia, é a câmera dele específica, né? Você tem netos, né? Sim. Não vamos entrar nos detalhes dos netos, que eu falei, bom, falei, tá bom. Faz uma gentileza, grava um vídeo para os teus netos, para que eles ouçam, para que eles vejam daqui 20 anos, para que eles possam ver isso daí, meu caro. Porque enquanto você respira um pouco, por que eu estou fazendo isso, gente? O França já é inspiração para a família, para os profissionais que trabalham do lado dele. Já falei para as pessoas, muitas pessoas ouvem eu falando isso nos bastidores, para mim foi uma bênção de Deus, foi um presente você estar na secretaria conosco. Desde a sua chegada, nós tivemos bons líderes aqui na nossa cidade, mas com a sua chegada, nós mudamos completamente o estágio aí de inovação, desenvolvimento, e principalmente através das pessoas. Então, nós vimos coisas acontecendo aqui bem absurdas, no bom sentido, né? Assim, como é que conseguiu fazer isso, né? E isso você já tem a nossa admiração, você já tem o legado, né? Mas assim, o que você falaria aí para os seus netos, para daqui 20 anos eles assistindo esse vídeo? Como é que eles devem ser no futuro? Como é que o vô fala com eles? Fica à vontade. É difícil a gente imaginar alguma coisa nesse sentido. Mas é uma situação... eu sou muito emotivo. Mas o que eu penso é assim... os netos, né, 1 ano, eu acho que é entender as necessidades futuras. Não sei se algum deles vai puxar esse lado de usar a inteligência emocional, que eu acho que eu uso bastante para fazer a motivação do pessoal. Tecnologias avançadas, humildade, saber lidar com o poder e não cair pelo poder, e fazer áreas na área pública, né? Não precisa estar numa ONG, não precisa estar
mas no seu dia a dia, com os seus familiares, com todo mundo. Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu gostaria de passar para eles. De ter essa facilidade de ajudar, sem precisar ser ajudado, e fazer tudo. Eu não consigo falar. Assim... Agora lascou, né? Agora a gente não termina. Ô, Ícaro, como é que a gente faz isso agora, Ícaro? O Ícaro tá lá filmando a gente faz o que mais aqui? Não tem muito o que falar. Para que vocês entendam, né? O podcast Laços, ele tem a missão de trazer os grandes executivos, os líderes, né? E para que vocês entendam que os líderes são feitos de sentimento, de razão, de metodologias, de estudos, né? Mas, juntando tudo isso, o principal argumento de um grande líder é a mobilização, é a transformação e ter certeza que as suas equipes, os seus familiares sabem que ele está fazendo para o bem, sempre, sempre para o bem. Os processos do nosso dia a dia, eles são difíceis, a nossa vida pessoal e profissional nem sempre é tranquila, nós temos oscilações, mas o que é mais importante é que sempre quando a gente esteja no auge, a gente ajude muita gente. Quando a gente estiver em baixa, a gente também ajude muita gente, que a gente dê o melhor de cada um de nós. E, França, eu com essa fala, eu encerro o nosso podcast, que eu, de verdade, eu não gostaria de encerrá-lo. Eu gostaria muito de continuar conversando contigo, falando pela minha admiração, pela admiração do público que vai ouvir essa nossa gravação aqui, né? O podcast Laços. Quando foi concebida a ideia do Laços, França, o pessoal falou para mim, eu lembrei de você, cara. É a primeira vez que eu vou falar isso agora. Porque essa interligação aí, conseguir juntar pessoas, eu nunca vi na minha vida como alguém como você. É um grande diferencial, é uma honra, um privilégio estar tão perto de ti durante o dia a dia nosso de trabalho, né? E ver as coisas acontecerem, ver tudo isso daí, ver os bastidores disso acontecendo. Então, é um privilégio, eu quero te agradecer muito. E esse é o podcast Laços, alcançando o seu maior objetivo, que é levar pessoas para um patamar mais elevado, seres humanos diferenciados, e para que nossos filhos e netos tenham grande orgulho do que nós somos e do que nós podemos transmitir para as pessoas. França, fica à vontade para as suas últimas considerações para o nosso público. Eu primeiro queria dar parabéns pela iniciativa do programa. Eu acho que é uma oportunidade boa. Eu não me lembro das vezes que eu falei de mim, e eu não gosto de falar de mim. Eu sei, você me avisou bem. E é um privilégio. Obrigado. Até porque o pessoal, às vezes, eu brinco muito, né? Sim. Mas na hora que eu falo, fiz isso, fiz aquilo, o pessoal pensa diferente, e eu não gosto, sabe? Eu tento ser bem low profile, que a gente fala, né? Mas, logicamente, se eu entro numa guerra, eu não sou low profile. Eu sou bem diferente. Ativo, eu sou bem disso, eu sou bem proativo. Então, eu acho que agora o pessoal me conhece um pouco mais. Ribeirão não me conhece, né? Você que pensa. Agora, pouco a pouco, mas agora, pouco a pouco, está me conhecendo. Sim. E eu fico contente com isso, e me chamam para participar. Eu vejo que eu posso ajudar muitas empresas no conselho da administração, pela minha experiência e poliatividades, né? Uma mistura de engenheiro civil com engenheiro de sistema, com advogado, várias misturas, a minha cabeça, a minha expertise. Então, eu acho que consigo ajudar a área de gestão pública, a área de tecnologia, a área de inovação, e eu espero que meus anos próximos seja ajudar mais a área de gestão pública e essa área
prefeitura, vai ficar próximo de Ribeirão. Né? Fantástico. Espero não que me faça nenhum desafio que me leve muito longe, até 1h30, 2 horas de carro. Então, agradeço e parabéns pela iniciativa. E, pelo menos, até minha família e meus filhos, de vez em quando, falam assim: pai, eu não sei o que o senhor faz direito. Aí, de vez em quando, né? Eu mandei para você até um resumo. Sim, tá aqui o resumo. E aí eu mandei para minha esposa e falei assim: olha, mas eu não pus no grupo da família. Mas porque eles, de vez em quando, eles mesmos falam: pai, eu não sei direito o que o senhor faz. Pronto, agora eu vou saber. Mas eu agradeço a oportunidade. Obrigado. E vou guardar com bastante carinho esse podcast. Que bacana. Para poder, às vezes, mostrar para os netos, né? Que bacana. Essa versatilidade. Eu acho que um exemplo de vida. É bem assim. Ô França, e aí para vocês também. França, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que a gente deixa rastros por onde a gente passa, né? E você pode definir qual rastro você queira deixar. Te garanto que você deixa rastros de felicidade. Com essa fala, eu encerro aqui agora, com muita dor no coração. Eu queria continuar conversando aqui um maior tempão. Tá? O pessoal da técnica está aqui, o Ícaro, a Laura também. Eu estou olhando a cara deles ali, é uma cara de emoção também, de querer que continue essa história, e é muito legal. Aqui nós somos o podcast Laço, é feito no Estúdio A da agência Avocado.